Oi, gente, eu sou a professora Fernanda e vou falar para vocês sobre a classificação de triângulos. Bom, quando observamos atentamente as construções e os objetos à nossa volta, nós podemos perceber que nas estruturas existem diferentes figuras geométricas, assim como está passando nas imagens para vocês. Agora quero ver se vocês sabem me responder. Qual é a figura geométrica que está presente em todas as imagens? Conseguem visualizar? Se não, eu vou responder para vocês. Essa figura que apareceu em todas elas é o triângulo. Agora aparece ele destacado em cada uma das imagens ali. Eu quero que vocês prestem atenção que nas construções ele está presente em todas as imagens que eu coloquei para vocês. Agora eu quero que vocês vejam se vocês sabem me responder. Por que o triângulo é a forma geométrica mais utilizada em construções? Se vocês não sabem, eu vou contar para vocês. É porque o triângulo é o único polígono rígido, ou seja, ele é o único polígono que não se deforma, o que é uma característica necessária na fabricação de casas e demais estruturas. Bom, observando as estruturas dos objetos e das construções, nós podemos perceber que existem tipos diferentes de triângulos, e é sobre isso que eu vou falar para vocês. Nós podemos classificar os triângulos de duas formas, quanto às medidas dos lados e quanto às medidas dos ângulos. Em relação aos lados, nós temos três tipos de triângulo. O triângulo equilátero, onde os três lados são congruentes, ou seja, os três apresentam a mesma medida. Nós temos o triângulo isósceles, onde duas medidas dos lados são iguais e uma diferente. E nós temos o triângulo escaleno, onde as três medidas são diferentes. Então, essa é a classificação em relação aos lados. Mas também podemos classificá-los em relação às medidas dos ângulos. O triângulo acutângulo é aquele triângulo que vai ter os três ângulos agudos, ou seja, os três ângulos com medidas menores que 90 graus. Aí nós podemos ter o triângulo retângulo, que é o triângulo que tem um ângulo reto, ou seja, um ângulo igual a 90 graus. Também podemos ter o triângulo obtusângulo. O triângulo obtusângulo é aquele que tem um ângulo obtuso, ou seja, aquele que apresenta um ângulo maior que 90 graus. Bom, vista essa classificação, a gente vai praticar um pouquinho. Então, vamos analisar aqui, ó. Número 1. Classifique os triângulos quanto às medidas dos ângulos e dos lados. Então, na letra A, como estão indicados os ângulos, nós vamos classificar em relação a isso. O primeiro triângulo, se vocês observarem, ele tem um ângulo reto, certo? Então, o triângulo que tem um ângulo reto, ele é chamado de retângulo. O segundo triângulo, ele tem os três ângulos com medidas inferiores a 90 graus, ou seja, é um triângulo acutângulo, porque os três ângulos são agudos. O terceiro triângulo, ele tem um ângulo maior que 90 graus. Esse ângulo que é maior que 90 graus é chamado de obtuso. Então, esse aqui é um triângulo obtusângulo. Então, o primeiro ficou triângulo retângulo, acutângulo segundo e o terceiro obtusângulo. Agora, nós vamos classificar os triângulos em relação à medida dos lados. O primeiro triângulo, se vocês observarem, tem as três medidas iguais. Então, esse é um triângulo equilátero. O segundo triângulo tem as três medidas diferentes. Então, o nome do triângulo que tem as três medidas diferentes é o escaleno. E o terceiro triângulo tem duas medidas iguais e uma diferente. O triângulo que tem duas medidas iguais e uma diferente é o triângulo isósceles. Então, ficou equilátero, escaleno e isósceles. Então, esse primeiro exercício foi bem simplesinho, só para a gente entender realmente como é que se classificam os triângulos. O segundo exercício que eu coloquei para vocês já é um pouquinho mais complicado, porque ele vai trabalhar, né, esse conteúdo de uma forma através da resolução de problemas. Então, deixa eu voltar aqui. O triângulo PQR é isósceles, sendo que o lado PQ é congruente ao lado PR. O perímetro desse triângulo é de 25,6 centímetros. Quanto mede cada lado do triângulo PQR? Então, vejam bem, o exercício pede que a gente calcule a medida dos lados do triângulo. Se vocês perceberem, tem uma medida que não está indicada.
Mas o que o exercício nos deu de informação? Ele disse que é um triângulo isósceles. E qual que é a característica do triângulo isósceles? É que as duas medidas do triângulo são iguais, então essas duas medidas são iguais e uma diferente, tá? Então, se as duas medidas são iguais, o novo triângulo, vou desenhar um triângulo para vocês, que vai ficar dessa forma com as medidas indicadas. Então, agora a gente tem o triângulo isósceles, as duas medidas iguais e uma medida diferente. E o que mais de informação que o exercício nos deu? Ele disse que o perímetro é 25,6 centímetros. Com essa informação, a gente vai conseguir descobrir quanto mede cada lado do triângulo, tá? Então, o que a gente lembra do perímetro? Que o perímetro é a soma de todas as medidas, soma de todos os lados da figura. Então, o perímetro vai ser igual a y mais 5, medida de um lado, mais y mais 5, que é a medida do outro lado, mais y, que é a medida da base. Dessa forma, nós vamos substituir ali o perímetro que foi dado, então vai ficar 25,6 igual, juntando os termos semelhantes, 3y mais 10. Equaçãozinha do primeiro grau, organizamos letras de um lado, números do outro. Aí vai ficar 3y igual. Esse 10, ele vai passar negativo aqui no 25,6, então 25,6 menos 10 vai ficar 15,6, que é o que está aqui. Próximo passo, isolar o y, passar o 3 dividindo. Então, o 3 que está multiplicando passa dividindo sobre o 15,6. Então, dessa forma, nós vamos encontrar y igual a 5,2. Mas é isso que o exercício pedia? Vamos voltar ali. O que o exercício pedia? Quanto mede cada lado do triângulo PQR e não o valor do y, tá? Então, a gente descobriu o valor do y, né? Que é necessário para que nós possamos calcular a medida dos lados. E assim responder o que o exercício pede. Então, nós temos y, que é igual a 5,2, e nós temos os outros lados do triângulo que medem y mais 5. Então, vai ser 5,2 mais 5, que é igual a 10,2. Então, essa é a medida dos lados que medem y mais 5. Dessa forma, a gente tem as medidas dos três lados. 10,2, 10,2, os dois lados que têm medidas iguais, e 5,2, que é a medida da base, que é a medida diferente nesse triângulo isósceles. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, né, que tenha acrescentado alguma novidade, alguma coisa para vocês, e até a próxima!